Olá, pessoal, tudo bem? Eu de novo, Vilma Malta, no nosso canal No Divã com Vilma Malta. Ontem eu estava falando com vocês e repito sempre que será sempre assim, a cada dia temas novos, mas costurando com o que foi dito anteriormente. Ontem, por coincidência, eu falei sobre psico-oncologia, que eu iria falar mais sobre isso, sobre o que é psico-oncologia, o que um psico-oncologista faz, e hoje o tema é esse. Pode ser que seja um pouquinho mais delongado, né, um pouco maior, no máximo 30 minutos. Acho que dá para aguentar, porque vale a pena ouvir e falar sobre isso. Hoje, dia 15 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional do Câncer na Infância, do câncer infantil. Aí, como vamos começar? Como eu já disse para vocês várias vezes, eu tenho várias formações. Sou formada em letras, psicologia, parapsicologia, N certificados. Eu acredito que o meu próximo holopainel vai ser de todos os meus certificados. Mas talvez isso não seja bom, né? Porque tem pessoas que copiam. Vilma, o que é ser um psico-oncologista, uma psico-oncologista? A psico-oncologia é uma formação. Assim como você se forma em letras, em psicologia, tem uma especialização, é uma capacitação maior para você entender a mente de um paciente com câncer. E deixo claro para vocês que estão assistindo o seguinte, que um psicólogo ou psicóloga que atende pacientes com câncer sem uma especialização é crime. Se o CRP descobre, esse psicólogo ou psicóloga pode perder o seu CRP. Então é coisa assim, muito grave, porque nós tivemos várias experiências. Eu fiz as minhas especializações em São Paulo, Ribeirão Preto, Barretos, e nós viajávamos como equipe, né, de psico-oncologistas com os médicos por vários estados, cidades do estado de São Paulo, e íamos conhecer o local, o tratamento, como era feito. E em Ribeirão Preto eu trabalhei na Beneficência Portuguesa, com a doutora Maria Helena, trabalhando junto com os pacientes com câncer. Então é uma equipe de médicos que acompanha os psicólogos, e eles mostram o que acontece no corpo. Na tese, é quase um curso de medicina. Eles mostram para nós o que acontece no corpo, fala sobre as metástases, fala sobre várias coisas. E depois, eles falam do cuidado psicológico. Aí no cuidado psicológico entra doutoras formadas em oncologia e psico-oncologia para aplicar o curso para nós. Então é uma formação muito séria, onde, de novo eu repito, um psicólogo normal não pode atender um paciente com câncer. Por quê? Vocês podem me perguntar, por quê, Vilma? Porque pode dar ruim. Um psicólogo não preparado pode atrapalhar. É só isso que eu quero deixar claro e entrar aqui no nosso tópico. Como eu trabalhei nesse campo por mais ou menos uns 10 anos em Ribeirão Preto,
é uma área que eu me apaixonei muito. E lá em Ribeirão Preto eu trabalhei na SOBECAM, a Sociedade Beneficente de Combate ao Câncer. Fui para Barretos, antigamente era o Hospital do Câncer, hoje é o Hospital Amor. Conheci o conheci o Mário Prata, Henrique Prata. Conheci o Henrique Prata, filho do doutor Mário Prata, que é o fundador do Hospital do Câncer, e conversei com o Henrique, na época, isso tem mais ou menos uns 5 anos, da possibilidade de eu morar lá e trabalhar no hospital. Porque lá, para quem conhece, sabe que são alas enormes, que são pavilhões de cantores que têm condições de ajudar o próximo, e esses pavilhões você tem que estar preparado para estar ali dentro. O psicólogo vai fazer justamente isso. Na formação, o resumo básico é esse. O médico te passa o laudo, né, do paciente. Olha, o paciente está com isso, e nós vamos fazer tal procedimento, e você, como psicóloga, vai orientar o paciente, a família, como vai ser o tratamento, como é que será feito uma radiografia, mamografia, tudo que está relacionado a isso, quimioterapia, tudo. E relacionado a esse dia mundialmente celebrado sobre o câncer infantil, é importante ressaltar que, infelizmente, os casos de câncer, tanto criança, adolescente, quanto adulto, mas hoje eu estou falando de criança, vem aumentando assustadoramente. Tenho aqui números. Mas por que, Vilma, nós vamos falar sobre isso? Porque nós precisamos conscientizar sobre o câncer infantil e expressar o nosso apoio às crianças e adolescentes com câncer. Eu tenho um projeto que eu desenvolvi em Ribeirão Preto, que é o famoso Diogo e Olivia, onde são 2 personagens que têm uma cartilha e depois um livrinho. E nessa cartilha e no livrinho, lá em Ribeirão Preto, eu ia de escola em escola. Todas as escolas do estado de São Paulo, todas as escolas próximas de Ribeirão Preto, para falar sobre a prevenção do câncer, principalmente nas crianças, que na maioria das vezes está relacionado com a pele, o câncer de pele e o câncer do intestino. Por que o câncer de pele? A criança fica exposta ao sol e na maioria das vezes não usa protetor solar. E o problema do estômago, do intestino, enfim, é pela má alimentação. Infelizmente, a má alimentação. Tem crianças que têm a encoprese. O que é isso? O intestino preso. São crianças que não fazem o intestino, não tem o intestino que funciona todos os dias. Adultos também, mas para criança é pior. Então, isto que eu estou deixando aqui hoje é só um apoio para as famílias, para os pais, para as mães que estão passando por essa situação, que infelizmente podem vir a passar por essa situação, e de antemão deixar claro, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Quando falamos de câncer, qual é a primeira palavra que o
paciente e a família tem na cabeça? Meu filho está com câncer, minha filha está com câncer. A palavra inconsciente que vem é morte. Vai morrer, vai morrer. E não é dessa forma, gente. É por isso que tem a especialização em psico-oncologia. Porque nós, psicólogos especialistas, estamos preparados para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os familiares. E é um trabalho lindo, maravilhoso, que eu amo muito. Aqui na cidade que eu estou, infelizmente, é uma cidade muito pequena. Tem um pequeno espaço dentro de um hospital onde cuidam dos pacientes com câncer, mas a maioria aqui da minha cidadezinha vai para Barretos. E é bem longe. E eu fui no hospital me oferecer como psico-oncologista. O médico disse que não precisava. Pensei, onde esse médico estudou? Paciência. Não foi em São Paulo, não. Porque lá é outro nível. Então, o câncer, gente, ele é a principal, sim, causa da morte das crianças, adolescentes e adultos no mundo inteiro. A cada ano, olha só, a cada ano a Organização Mundial de Saúde fez essa pesquisa, mais de 400 mil crianças são diagnosticadas com câncer. Isso em toda a América. A estimativa é que é mais ou menos 32 mil casos novos de câncer em 2020. Depois da vacina, eu posso falar que isso triplicou. E posso falar com propriedade. Triplicou. E está acontecendo em crianças de 0 a 14 anos. Gente, é muito difícil. 20.855 casos foram na América Latina e no Caribe. Crianças com câncer que ainda vivem em países de baixa e média renda, elas enfrentam mais injustiça nessa área, porque a detecção do câncer ele tem que ser precoce. E aqui no Brasil, vou falar aqui da minha cidade, né, Brasil, a pessoa vai no médico, pede uma mamografia e espera mais ou menos de 6 meses a 1 ano para ter direito a uma mamografia. Até que a abençoadinha da prefeita, do prefeito ou o sistema autorize, esse câncer já cresceu, já aumentou. Enfim, a pobreza realmente ela atrapalha em todos os sentidos. De você não poder ir num médico particular, de você ter que depender de um sistema único de saúde que as pessoas só sofrem, infelizmente essa é a verdade, sofrem para serem atendidas, sofrem pelo descaso dos prefeitos, sofrem porque os prefeitos preferem investir em outras coisas e não na saúde e na educação. E nesse quesito eu fico muito revoltada e fico muito chateada. Por isso que eu falo, eu vou sair candidata a vereadora. Gente, mas é para brigar pelo direito do povo, para brigar pelo direito das pessoas, porque as pessoas que entram lá brigam pelo direito a uma mansão de 5 milhões,
de uma BMW, de viagens, de plásticas. E o povo que se lasque. É assim que o sistema funciona. Tanto que o presidente, posso nem falar, está no Egito, gente, gastando a nossa fortuna, o nosso dinheiro. Isso hoje, 15 de fevereiro de 2024. Está lá no Egito com a comissão torrando dinheiro, sendo que ele poderia estar aqui cuidando da saúde. Então, quando eles falam dessa injustiça que é inaceitável, é por isso. Em países de primeiro mundo, é no estalar de dedos. Menos, né? Para países aí de quinta, sexta, sei lá qual colocação do ranking, devia ter pesquisado aqui, do Brasil que se encontra. Bom, então quando nós entramos aí nessa detecção precoce do câncer, o que acontece? Do diagnóstico até ao acesso de tratamento de qualidade, existem aí os cuidados paliativos. E os resultados são inferiores aos atingidos por essas crianças, porque tem essa ameaça, né, dessa coesão social, a diferença dessa prosperidade econômica. Não é qualquer pai, não é qualquer mãe que vê o seu filho doente que pode recorrer a um médico particular. E independente de ser criança, adolescente e adulto, isso é uma injustiça, isso dói, e isso precisa ser mudado. E às vezes eu falo que eu sou só uma formiguinha tentando fazer o meu papel. Na agenda das Nações Unidas para 2030, nós estamos em 2024. Para 2030 está incluso um projeto para esse desenvolvimento sustentável. Gente, 2030 até 2030, nem sei se eu vou estar viva e quantas pessoas já morreram até lá. Tudo bem, vamos lá. O objetivo, então, que eu quero hoje passar para vocês é que quando a criança ela está com câncer, ela precisa de todo o apoio psicológico, psicossocial, familiar, para que ela passe por esse processo tão doloroso, tão difícil, de uma forma mais tranquila. Lá em Ribeirão Preto, eu tive a honra de conhecer a equipe Doutores da Alegria. Os Doutores da Alegria eram doutores médicos que tinham já uma mentalidade da especialização, né, em oncologia, da psicologia, da necessidade de cuidar da mente da criança. E essa equipe de médicos ia no quarto das crianças levar brinquedos, levar brinquedinhos, levar animais de estimação, levar personagens de super-heróis, tanta coisa, porque isso estimula positivamente o cérebro da criança. Ela fica alegre, ela sai daquela paralisação, daquele estágio de dor, de sofrimento, de se ver carequinha, de estar passando por uma quimioterapia, de ver que o papai e a mamãe ficam tristes. Então, eu quero criar isso aqui. Mas se não aceitaram nenhuma psico-oncologista num hospital, meu Jesus, eu vou ter que fazer milagre. Mas eu acredito em milagres. Então, quando a criança tem essa chance, essa oportunidade de ter o atendimento logo, criança, adolescente, adulto, tanto faz, porque câncer, é um só. A criança, ela pode ter uma vida plena, abundante,
e viver e, se for morrer, sem sofrimento. Sem sofrimento. No meu caso, quando eu entrei para essa especialização, eu comecei no HC de Ribeirão Preto e eles nos levaram numa ala. Hoje, graças a Deus, em Ribeirão Preto tem um hospital do câncer, né, para as crianças. E na época que eu fui não tinha ainda a ala da criança com câncer. Mas era uma ala de casinhas, onde as famílias ficavam ali alojadas, como existe em Barretos, para ter um conforto, porque os pais, por exemplo, os que vão para Barretos, vêm do Paraná, vêm do fim do mundo, vem e vai de Tuitaba, não tem condições de estar cuidando, vai de Uberlândia, Uberaba, não importa. Vai para lá e não tem condições de ficar num hotel, não tem condições de ficar né? Então, lá quando eu fui conhecer pela primeira vez, tinha essas casinhas. E logo nos levaram na área das crianças com câncer. Pensa assim, você chega num lugar onde você não está preparada para ver aquilo. Eu falo que é horrível. É horrível para quem está lá, é horrível para a criança, é horrível para o pai, é horrível para a mãe. E por que é horrível? Porque você vê uma criança em sofrimento, num lugar longe de casa, esperando para ser atendida. Mas naquela época era o que tinha. E quando eu cheguei, tinha tantas menininhas, a maioria menininhas, que vieram correndo me abraçar, porque os doutores chegaram apresentando, olha, essa é a doutora Vilma Malta, ela vai trabalhar com vocês. Enfim, tem uma mala de ferramentas para se trabalhar com essas crianças e hoje em dia ter um resultado positivo. Um resultado onde a palavra morrer desaparece do mapa, porque tá aqui. Se você acredita que vai. Se você alimenta pensamentos positivos, você consegue. E naquela correria de vir, acho que era cinco crianças, cinco menininhas me abraçar. Chegou uma e ela me abraçou e escondeu a cabecinha debaixo do meu braço. Loirinha, gente, mas com a cabecinha tampada. Aí eu passei a mão nos cabelinhos dela e falei, oi, Flor, tudo bem? O que foi que você está escondendo da tia? Aí ela disse, eu não quero que você me veja. E eu perguntei, mas por quê? Como você se chama? Tal nome. Mas o nome é lindo como você é uma criança linda. Deixa a tia te ver. Não tem problema algum, eu tô aqui para te ajudar. Quando ela virou o rostinho, gente, o olho dela tinha um tumor que estava exposto para fora. Aquilo ali, naquele momento, eu me segurei para chorar, para não chorar, porque aquele abraço daquelas crianças pedindo socorro foi forte, foi duro demais. E depois as mães virem conversar comigo, contar que estavam ali na casa porque não tinham onde ficar, isso lá em Ribeirão Preto, e que infelizmente os companheiros haviam abandonado elas, porque elas tinham que ficar com as crianças, não tinham como. E que me lembre, tinha apenas um desses pacientes infantis que a mãe e o pai resolveu deixar lá no hospital aos cuidados dos médicos.
Então, vamos lá. A criança com câncer, ela tem, a pessoa com câncer, ela tem muitas formas de ser tratada. E na psico-oncologia, o poder da mente, aquilo que eu falo para vocês, aquilo que eu trago todos os dias, é preponderante. Porque é um tratamento demorado, é um tratamento que depende da forma como você vê a situação, pode ser dolorido, enjoativo ou não. Os pacientes que eu cuidei, eu ensinava técnicas, tipo de técnica, tipo, olha, o paciente está lá e vai receber a primeira quimioterapia. Aí tem os coleguinhas, tem os vizinhos, né? Que, oh meu Deus, podia ser individual. A pessoa fala para outra, nossa, a minha quimioterapia, eu vomitei demais, eu passei muito mal, eu isso e eu aquilo. E a pessoa acredita. Então, qual é o trabalho que nós fazíamos no hospital? Nós chegávamos para o paciente, explicávamos que eles iam passar por um local onde iam fazer a quimioterapia, que as pessoas iam comentar algumas coisas, mas que não era para eles levarem em conta a experiência do outro, porque nós somos únicos. Se a pessoa passou mal, é porque provavelmente estava mais fraca ou com a imunidade mais baixa, cada um com os seus poréns. E eu ensinava meus pacientes o seguinte: quando você for deitar para receber, eu depois explicar e acompanhar ele na sala, ou ela, vocês deitem na cadeira, relaxem o corpo, e quando colocarem o soro na veia de vocês para fazer a primeira quimioterapia, vocês vão pensar o seguinte: gotinhas de cura. De cada gotinha que cair do soro, gotinhas de cura. Gratidão, Deus, eu estou sendo curada. Gotinhas de cura, gotinhas de cura, gotinhas de cura. É um mantra? É um pensamento positivo? É. É uma psicologia positiva? É. Mas é uma ferramenta que nós temos que dar para o paciente para ele se desligar a mente, desligar do sofrimento. E eu tenho uma paciente que mora no interior de Ribeirão Preto, que ela passou pelo câncer, o parceiro abandonou. É sempre assim, né, gente? Triste. Ela teve que fazer a mastectomia, tirar os seios. Aí para a mulher é pior ainda, porque a estima vai lá embaixo. E o parceiro abandonou ela e arrumou outra mulher. E aí é onde eu digo, gente, cuidado com as escolhas. Escolha homens de verdade para estar do seu lado. Não é qualquer pessoa que está preparada para cuidar de você, para até, como diz, né, no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, estar do seu lado. Passou. Ela está viva até hoje. Depois que eu ensinei o gotinhas de cura para ela, o que ela faz? Ela ensinou isso para os amigos, para as amigas que passam. Ela vai na casa das pessoas na cidadezinha onde ela mora, lá no interior, próximo de Ribeirão Preto. Se sabe que alguém está passando por aquilo, ela vai levar essas informações. E eu fico muito grata, porque é uma só ferramenta que eu ensinei, tanto para as crianças quanto para os adultos, para usar. Porque a mente, ela tem o poder da cura. Não é só fé. Quantos casos eu vi, eu presenciei, onde o médico dizia, isso aqui não tem cura mais. Falava em particular comigo. Não, doutora, a pessoa, você pode avisar a família
Olha o que a gente ouvi naquela época. Pode avisar a família para eles começarem a preparar documentação, velório, a divisão de bens, porque essa pessoa, se tiver 3 meses de vida, é muito. E vocês acham que eu falava isso? Nunca, nunca. Como que eu vou chegar numa pessoa, eu não sou Deus, e falar para a pessoa, olha, o médico falou assim, acabei de matar o paciente, ele morre antes de 3 meses. Entendeu? O poder da palavra, o poder do pensamento positivo, o poder da ação, o poder de felicidade, o poder de tudo que eu trago aqui todos os dias para vocês. Eu vou dizer, sempre estará se encaixando o que eu estou passando para vocês. E aí, quando uma criança um adulto, um adolescente, desculpa, eu tô com uma tosse alérgica, passa por essa situação, eles vão para centros especializados. O melhor que existe no Brasil realmente é o de Barretos. O de Barretos, não tenho dúvida que é o melhor que existe. Então, quando eles vão para esses centros especializados, lá eles são tratados. Lá tem o psico-oncologista, a psico-oncologista, que vai fazer esse acompanhamento de qualidade de vida, que vai mostrar para a pessoa como é que durante o tratamento vai transcorrer e após o tratamento, como é que vai ser isso? Qual é a forma adequada de cuidar disso? Então, esse câncer infantil, ele corresponde a um grupo comum de algumas crianças que tem proliferação de células descontrolada, que são células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo, menos no coração. Não existe câncer de coração. Aí eu pergunto para vocês, será por quê? Fica a pergunta. Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infantil, ele geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Geralmente dá aquela criança que é muito anêmica, vem o câncer, a leucemia, porque ela não se alimenta bem. Por isso que eu falei do Diogo e da Olivia, é um projeto que eu tenho, que nós precisamos cuidar da alimentação das crianças e não deixar, gente, colocar limites. Limites. Porque aqui, esse ano onde eu estou, eu trabalhei como psicóloga escolar. E tinha crianças que tinham, tem um termo específico para isso, mas tipo assim, tinham aversão a alimentos. Ah, não, eu só como comida branca. Eu só como macarrão branco. Eu só como arroz branco, batatinha, mais nada. Os pais deixam. Cadê o limite? Quando eu era criança, isso há 52 anos atrás, que isso? Meu pai sentava, Wanda, Vilma e Valquíria. Maria, a nossa babá, sentava. Maria, primeiro, elas têm que mastigar 33 vezes. Por quê? Tem gente que come apavorado, por isso que tá gordo, inchado, ansioso. O meu pai era médico e formado também em odontologia. Ele explicava que mastigar o alimento faz com que a digestão seja melhor. E ai de alguém que reclamasse que tivesse uma cebola,
que tivesse um jiló, que tivesse o quê? Uma beterraba. Nós três fomos ensinadas a comer de tudo. E é claro que depois que a gente cresce, cada um por si, Deus por todas. Mas nós tivemos essa educação. Então pensa, você pai, mãe, que você está ouvindo isso agora, pensa em investir na qualidade de alimentação da vida dos seus filhos. Pensa nos pequenos cuidados que vocês podem ter. Pequenos cuidados. Eu, como especialista, eu tenho pacientes online, como eu já disse para vocês, atendo online. Caso queiram, me chama aí no PV. Vilma, qual que é seu WhatsApp? Para eu passar para vocês. Vamos cuidar dessas crianças, porque as dicas de ouro são as mais importantes. Então, é o que eu estava dizendo, o câncer infantil, ele ataca principalmente o sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Por quê? Por eles são predominantemente, veja bem, de natureza embrionária. Tumores na criança e no adolescente são constituídos de células diferentes, o que geralmente proporciona uma melhor resposta aos tratamentos atuais. Então, é o que eu disse, se você descobre que a criança, logo, o adulto, criança, adolescente, está com câncer e o tratamento é efetuado rapidamente, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai passar por um tratamento onde, se você for bem assistido, onde, se você tiver um acompanhamento de uma psico-oncologista qualificada, que gosta de estudar, não vai ter sofrimento, a família vai ser amparada. E o papel da psico-oncologista é esse. O quê? Preparar a família por tudo o que a pessoa vai passar, preparar o paciente e explicar os procedimentos pelos quais ele vai passar, preparar pai e mãe para serem fortes, pelo menos no momento onde estiverem em contato com a criança. Porque é normal. É normal você desabar, é normal você chorar, é normal você ficar desesperado, porque é filho. E só quem tem filho sabe a dor que causa. Eu vivi, eu assisti, eu estive presente em muitos casos. E uma coisa que eu acho interessante, fazendo uma comparação de uma criança e de um adulto. A criança, quando ela vai se desligar, não tem mais o que fazer. Ela vai morrer. Ela percebe e ela solta. A criança solta. A criança já fala para o papai e para a mamãe. Eu tive um caso assim, onde a menininha chegou e falou para o papai e a mamãe, e eu do lado, a seguinte frase: mamãe, papai, cuida do meu cachorrinho, tem o nominho dele, né? Cuida das minhas bonequinhas, cuida das minhas coisinhas, minhas roupinhas você pode doar. Gente, olha o desapego de uma criança, o desapego. E o adulto não. O adulto, ele já não quer morrer. Ele está ali apegado à materialidade, aos bens. Se eu morrer, quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com aquilo? O adulto, ele precisa ser preparado também para nessa hora ter essa tranquilidade. Morrer é um processo que faz parte da nossa vida.
Ninguém vai viver para sempre. Ninguém. Então, são esses casos, né? A leucemia, que ela afeta os glóbulos brancos nas crianças e que atinge também o sistema nervoso central, são os linfomas. E tem tantos casos, né? Também esses que eu citei acima acometem crianças e adolescentes. É o neuroblastoma, que é o tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente na localização abdominal. O que eu falei para vocês no início? Porque eu falei do Diogo e Olivia. Câncer de pele e intestino é o que acomete a maioria das crianças. De pele por falta de um protetor solar e de intestino. Por quê? Porque não tem uma alimentação com fibras, não bebe água, só come porcaria. Não, mamãe, eu só quero comer batata. E a mãe deixa a criança comer batata. Pelo menos aqui teve comigo, aqui, onde eu trabalhei como psicóloga escolar, foi orientada. Olha, a tua filha futuramente pode vir a ter, se você não melhorar a alimentação dela, uma leucemia. Porque é isso que acontece. O sistema imunológico vai ficando fraco. Gente, o que tem de vitamina no arroz? E no macarrão? Um dia, tadinha, ela foi me chamar para comer, porque eu tinha que levar ela para comer na minha sala, longe das crianças, porque pelo menos isso aqui nas escolas tem uma alimentação equilibrada, onde as crianças têm que comer sim o que está na merenda. E ela não comia. E ela não podia ficar porque era o período integral. O que eu fiz? Levei ela para minha sala, servi meu prato, salada, nossa, tomate, arroz, feijão, tudo que tinha. Carne moída com batatinha, né? Delícia. Aí ela abriu a marmitinha dela. Cansa. Cansa. Mas eu tenho que passar isso sempre para frente. O que tinha na marmitinha dela? Macarrão. Aí ela me disse, tia, prova o meu macarrão para você ver o quanto tá gostoso. Na hora que eu olhei, eu falei, deve ser um macarrão feito a alho e óleo, né? Deve estar gostosinho. Eu fui pegar o macarrão, gente, eu tirei da boca. Chamei o nome, falei, Flor, que é isso? A vovó que fez. Gatinha, esse macarrão não tem sal, não tem tempero, não tem nada, não tem tomate, nada. Não, titia. Ela só cozinha o macarrão e põe na vasilhinha para eu comer. Ponto. Então, tem vários tipos de câncer. Tem sarcomas. Tem, como eu disse, dessa criança que quando eu a conheci, o tumor das partes moles no olho, que infelizmente tomou conta de todo o olhinho dela. E os pais ou responsáveis devem estar alerta às queixas das crianças. E ao sinal de alguma anormalidade, levá-los o mais rápido possível num profissional de saúde. Agora é o que eu falo, né? Para quem depende do SUS, reza, porque milagre acontece. O câncer em adultos, ele já está ligado mais ao envelhecimento, né? Ao tabagismo, ao consumo de álcool, entre outros riscos. E o câncer na infância, ele não tem relação com esses fatores, né? Por esse motivo, é importante demais diagnóstico precoce. E eu quero chegar aqui nos sintomas, para vocês ficarem alertas a esses sintomas, e eu finalizo o vídeo. Espero que vocês assistam até o final, porque
Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil e eu estou fazendo esse vídeo para ajudar. Os sintomas, os principais sintomas: perda de peso contínua e inexplicável, dores de cabeça, vômito de manhã, aumento ou inchaço, dor persistente nos ossos ou articulações, protuberância ou massa no abdômen, no pescoço ou em qualquer outro local do corpo, desenvolvimento de uma aparência esbranquiçada na pupila do olho ou mudanças repentinas na visão. É o que eu disse da criança, que ela passou por isso. Febres recorrentes que não são causadas por infecções, hematomas excessivos ou sangramentos, que são geralmente repentinos, aquela criança que vive sangrando pelo nariz, que sangra, isso não é normal. Palidez perceptível ou cansaço prolongado. Esses são os principais sintomas para você estar alerta com as crianças, com os adolescentes. Você, pai e mãe, coloque limite. Você, pai e mãe, tem responsabilidade por essa criança. E você, pai e mãe, que talvez não tenha aquisição positiva para correr no médico particular, eu sempre digo que se eu quero falar com alguém, eu vou direto no diretor. Eu não vou na secretária, porque ela vai impedir o acesso. Corre atrás, dá tempo. Hoje em dia, se falar de câncer não é se falar de morte. Hoje em dia, o câncer tem cura, mas ele deve ser detectado precocemente. Tá bom? É isso. Dê limite para os seus filhos, façam eles comerem alimentos saudáveis, principalmente para o intestino funcionar. Comer a beterraba, que é excelente. Olha, o suco de beterraba com cenoura é maravilhoso para uma anemia, para o intestino. Então, são dicas e dicas e dicas que, se eu fosse ficar gravando aqui, daria, muito tempo. Então é isso. Fiquem ligados, cuidem dos filhos de vocês e gratidão por me ouvirem até aqui. Espero ter ajudado e, novamente, só de saída, eu vou pedir para vocês: curte, deixa seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. Quem sabe tem outras pessoas precisando ouvir um pouquinho dessas informações. Namastê! E que nesse Dia Mundial de Prevenção ao Câncer Infantil, nós estamos na Quaresma, que Deus abençoe cada criança, que Deus dê paz, que Deus dê saúde, que Deus dê força para você, pai e mãe, passar por isso e superar, sabendo que sim, tem cura. Sim, tem cura. Sim, meu filho não vai morrer. E que milagres acontecem. E que eu, particularmente, sou suspeita para falar, porque eu acredito em milagres. Tá bom? Gratidão. Namastê. Vejo você. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Beijo, gratidão e até o próximo videozinho, se Deus quiser.